Os experimentos científicos mais perturbadores da história da humanidade. Lavagem cerebral. Entre os anos 1950 a 1960, um psiquiatra chamado Evan Cameron se concentrava em encontrar a cura para a esquizofrenia. Ele acreditava que o cérebro do esquizofrênico era capaz de ser reprogramado por meio da imposição de novos padrões de pensamento, voltando assim a ser um cérebro saudável. No hospital psiquiátrico onde ele trabalhava, o Allen Memorial Clinic, em Montreal, Canadá, Cameron realizava diversos experimentos em pacientes, esquizofrênicos ou não. O psiquiatra fazia com que seus pacientes usassem fones de ouvido e ouvissem mensagens repetidamente durante dias ou semanas, que batizou de condução psíquica, mas foi rebatizado pela imprensa de lavagem cerebral benéfica. Alguns pacientes chegavam com doenças que não tinham nada a ver com a esquizofrenia, como ansiedade, por exemplo, mas acabam sendo sedados pelo médico e amarrados numa cama para serem submetidos à lavagem cerebral. Cameron chegou a chamar a atenção da CIA com seus experimentos, e passou até a ser financiado por ela, mas depois de um tempo seus testes foram considerados como um fracasso, e a verba foi cortada. Posteriormente, o próprio psiquiatra chegou a descrever sua série de experimentos como uma viagem de 10 anos pela estrada errada. Vale ressaltar que, no final da década de 1970, os ex-pacientes de Cameron chegaram até a processar a CIA por ter financiado o trabalho do psiquiatra. Armas biológicas da União Soviética. O programa de guerra biológica soviética começou nos anos 1920, porque o exército percebeu, depois de uma epidemia brutal de tifo, que a doença era muito mais perigosa do que a bala. Em 1946, foi construído um complexo de pesquisa biológica do exército. 10 anos depois, armas químicas e biológicas passaram a ser utilizadas em guerras. A proposta era muito cruel porque, segundo as crenças do próprio governo soviético, os melhores agentes eram aqueles para os quais não havia nenhuma cura conhecida. Por meio disso, eles desenvolveram o maior e mais avançado sistema de guerra biológica do mundo, armazenando centenas de toneladas de antrais e dezenas de toneladas de peste e varíola para uso contra os Estados Unidos e os aliados ocidentais. Além de experimentos com animais, cientistas testaram vírus mortais nos prisioneiros das gulags, sistemas de campos de trabalhos forçados destinados a criminosos, gerando um número expressivo de mortes muito dolorosas. O objetivo era encontrar um produto químico insípido e inodoro que não pudesse ser detectado após a morte. Em meio a esses experimentos, as vítimas ingeriam venenos que eram dados junto com uma refeição ou bebida, como uma medicação. A pesquisa também teve um grande impacto sobre os próprios pesquisadores, e vários deles morreram como resultado de seus experimentos. No livro Biohazard, a verdadeira história arrepiante do maior programa secreto de armas biológicas do mundo contado por dentro pelo homem que o conduziu, a autobiografia do Kazakh Ken Aliber, vemos que o primeiro vice-chefe da Biopreparara, a agência farmacêutica responsável por desenvolver e produzir armas feitas a partir de vírus, toxinas e bactérias para a União Soviética, descreve vários experimentos que foram realizados. Dentre eles, um em que 100 macacos foram enfileirados enquanto eram bombardeados com gás nocivo, cerca de 75 metros acima do solo, uma nuvem da cor da mostarda escura começa a se desdobrar, dissolvendo-se suavemente à medida que desliza em direção aos macacos. Os macacos puxam suas correntes e começam a chorar. Alguns enterram a cabeça entre as pernas. Alguns cobrem a boca ou o nariz, mas é tarde demais e já começaram a morrer, conforme consta no livro. 731. Não foi apenas a União Soviética que utilizou armas biológicas para abater os inimigos com muita dor. Antes disso, o Japão já tinha feito esse tipo de experimento, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O estudo dos efeitos das armas biológicas em seres humanos foram desenvolvidos em um lugar chamado Unidade 731, que foi criado pelo general japonês Shiro Ishii, com autorização do imperador Hirohito. Para registrar os limites do corpo humano quando submetido a situações extremas que poderiam acontecer no fronte de batalha, os japoneses contaminavam propositalmente seus prisioneiros chineses com diversas doenças. Durante o funcionamento, a tática foi responsável pela morte de milhares de pessoas, criando assassinos. A ideia de matar uma pessoa, por motivos óbvios, gera resistência.
No entanto, a Universidade de Yale decidiu estudar, durante a década de 1960, se era tarefa fácil fazer com que o ser humano se torne um assassino. A parte mais bizarra de tudo é que a faculdade provou que, sim, é muito fácil fazer com que alguém vire um assassino, a depender de uma questão de autoridade e obediência. O experimento, inclusive, levou justamente esse nome, do experimento da obediência, e foi conduzido por Stanley Milgram. Milgram foi responsável pela seleção de alguns voluntários para fazer parte de seu experimento. Ele disse aos voluntários, no entanto, que aquilo se tratava de um experimento para verificar o efeito da punição no aprendizado de uma pessoa. O aprendiz, em questão, era um ator. A proposta era que ele deveria memorizar uma série de palavras, que seria acompanhada pelos voluntários por meio da leitura de um gabarito. Se o ator, que, para os voluntários, tratava-se de outro voluntário, já que eles não sabiam que tudo era armado, e errasse uma palavra, a ordem era que dessem uma descarga elétrica nele. A cada erro, os choques, que eram secretamente de mentira, aumentariam a voltagem. Durante o experimento, o ator errava de propósito, e os voluntários eram obrigados a aumentar a potência do choque. Em resposta, o aprendiz começava a gritar e chorar, e até implorar que o libertassem. Se os voluntários perguntassem para os pesquisadores o que deveria ser feito, eles apenas encorajavam a continuar o experimento, uma vez que a proposta de Milgram era, justamente, saber quanto tempo aquelas pessoas levariam para recusar a dar o choque no aprendiz, e se a obediência os levaria a matar alguém. Mesmo deparados com os gritos do aprendiz, os voluntários não recuavam, e a maior parte deles continuava a dar choques até atingir a potência máxima, levando o ator a cair e ficar em silêncio, como se ele estivesse morto. Dentre as reações dos voluntários que foram registradas por Milgram, houve tremedeira, suor e até risos histéricos, mesmo que continuassem a pressionar o botão, dando a descarga no ator. O pesquisador também fez testes com pessoas que não podiam ver e nem ouvir os gritos do ator, e todos desse tipo de experimento cooperaram sem hesitação.